Olá, eu sou a Bruna e este é o podcast Santa Indagação. Aqui é o lugar onde uma questão honesta é honestamente colocada. Uma questão honesta é um instrumento de aprendizado e a resposta que busca é certeira, acabando assim com todo tipo de conflito. A resposta é dada em todos os lugares, mas é aqui que ela pode ser ouvida. Sobre a resposta, dificilmente ela está atrelada à questão colocada. No entanto, ela sempre oferece algo novo e diferente da questão. Então, entre perguntas e respostas, aqui o que mais vale é a entrega e a disposição. E se tu ainda está em dúvida, só vem para esta santa indagação. Olá, tudo bem com vocês? Hoje é domingo de Páscoa, né? É uma data especial. Estamos na Semana Santa ainda. E essa data na história do cristianismo é muito famosa e é muito usada para reverenciar a morte de Jesus. A morte de cruz de um inocente, gerada por culpa dos pecadores. Eu até estava querendo preparar esse podcast, né, este episódio sobre a Páscoa, e eu fui no Google para ver o que falavam sobre a Páscoa. E tinha ali um site que o título me chamou bastante atenção. Dizia: Jesus foi crucificado. Como Deus nos ama. O que vocês acham desse título? O que vem aí na mente? O que vocês sentem ao escutar essa frase? Jesus foi crucificado. Como Deus nos ama. Na hora que eu li, a primeira coisa que passou na minha mente foi: nossa, que coisa mais louca! Que insanidade! Que contrariedade! Eu senti um pouco de tristeza, me deu vontade de chorar. Sério, assim, sabe? Mas enfim, hoje eu quero compartilhar com vocês a minha visão sobre a Semana Santa. Eu particularmente penso que o cristianismo não é muito cristão. Pode ter um nome, mas não tem a cara de Cristo. Penso que contém muitos erros e muitas interpretações errôneas na própria Bíblia, que ao invés de nos levar à ressurreição, nos levou à crucificação. Então vamos lá. A Semana Santa, que se iniciou no domingo passado como Domingo de Ramos, e se encerra neste domingo com a ressurreição, que é a Páscoa, é apenas uma semana, é um tempo curto, mas simboliza a jornada do Filho de Deus, em que desde o início dela, ele, o Filho de Deus, já tem a promessa de ressurreição, já tem a promessa da vitória. Além da Semana Santa, temos na Bíblia a história do filho pródigo, que é uma história que eu gosto muito, que sempre me emociona e simboliza a mesma coisa. Temos ainda a conhecida jornada do povo de Israel, do Egito a Canaã, que era a terra prometida. Temos também a história do Vale de Ossos Secos, que eu adoro, e fala também da mesma coisa. Fala da restauração, da libertação, fala da vida em quem já estava morto. Todas essas falam de uma jornada de peregrinação, de um povo livre que se torna escravo e, no fim, conquista sua liberdade de novo. Fala do que vivia, mas morreu, e volta a viver novamente. Fala do que estava em casa,
mas que sair peregrinando até que volta ao seu lar de novo. E essas histórias, assim como outras que também tem, da menor a maior, sendo fato ou ficção, acreditando você nela ou não, elas falam apenas da nossa história. Elas falam da história da humanidade. E a Bíblia, como eu disse, está cheia dessas histórias, desde o Gênesis, com a parábola de Adão e Eva, da separação, até o Apocalipse, que é a revelação, o ver de novo, lembrar, reconhecer, tirar o véu, tirar a cegueira. Nada mais é do que a ressurreição, nada mais é do que a Páscoa. Ou seja, Gênesis é o nosso domingo de Ramos agora. É o início da semana. E o Apocalipse seria a Páscoa, a ressurreição, o fim da semana, o fim da escravidão, da peregrinação. Então, todas essas histórias falam da nossa saída de perto de Deus, da nossa separação e da nossa jornada como estrangeiros, como peregrinos em uma terra alheia, onde se vive como escravos. Escravo da nossa culpa, escravo da nossa condenação, onde até que compreendamos o que todas essas histórias nos dizem e querem nos ensinar, ficaremos atrasando, perdendo tempo, andando em círculos. E o nosso trajeto, que levaria 30 dias, como lá o povo de Israel, passa a levar 40 anos. Até que o dia da promessa de libertação, de ressurreição, de volta ao lar, se cumpra. A Semana Santa, ela se inicia com ramos e termina com lírios. Você já reparou? Olha isso. É uma semana de festa, de celebração, de vitória, de aceitação da verdade. Como a gente nunca compreendeu o real significado disso, como a gente ficou só aceitando o que foi ensinado e só interpretando conforme nós somos, conforme nós nos sentimos, conforme nós vemos, demos todo o enfoque dessa festa na crucificação. Demos todo o enfoque na morte, no sofrimento, no sacrifício. E, na verdade, o enfoque deveria ser apenas na celebração da liberdade. Se tivéssemos entendido a mensagem, teríamos só motivos para celebrar e para festejar. Páscoa é sinal de paz e não de dor. Afinal, um Cristo abatido, ensanguentado, morto, não tem significado algum, tu não acha? Mas um Cristo ressuscitado é o símbolo da salvação, é o símbolo da integridade, de perdão. Hoje é muito reverenciado a morte de Cristo, mas todo o significado do que aconteceu está na vida que não morre. Talvez deveríamos entender um pouco sobre o que foi que Jesus fez na cruz. Até hoje a gente tem muita crença sobre o sacrifício. A ideia de que precisamos sofrer, nos sacrificar, que precisamos pagar um preço, uma penitência para nos redimir dos pecados, para sermos felizes. Sempre pensamos que Jesus nos pede alguma coisa, que ele quer tirar algo de nós. Se não tivéssemos essa crença, não estaríamos vivendo tão longe de Deus até hoje. Mas o fato é que a crucificação não faz parte da expiação, mas a ressurreição sim. É isso que a gente não entendeu. Penso eu que foi a interpretação mais errônea que a gente acreditou.
enquanto a verdadeira lição, aquilo que Jesus estava ensinando naquela aula da crucificação, foi perdida. Então eu acho que tem muita coisa, assim, muita coisa para nós falar, que daria para nós falar aqui. Mas claro que não vai dar para falar tudo, isso é um podcast, né? Então vamos pegar a frase de João. Lembra que João, ele falou assim, falou de Jesus, né? Ele disse que este era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Lembram disso? Eu acho que a gente não compreendeu o significado deste símbolo, do cordeiro. Cordeiro simboliza, sim, a inocência. E isso tá certo, todo mundo sabe disso. Mas não é o sacrifício da inocência que me salva. É a inocência que me salva. Vocês entendem? Essa é a chave que precisa virar na nossa mente. A gente sabe que o cordeiro é o símbolo da inocência, assim como a pomba é símbolo da paz, todos sabem. Mas não é eu ir e sacrificar o cordeirinho fofinho, machucar, ferir, matar ele, que vai me salvar. Pelo contrário, fazer isso me traz culpa. E a culpa fomenta mais a agressão. Ver a morte de um inocente me dá culpa, me dá medo. E se eu sinto culpa, eu sinto que mereço ser punida. E este medo da punição é a raiz de todos os ataques. Não tem nada que espelhe mais, que demonstre mais a divisão do que isso. O sacrifício não une. E unir, integrar, é o propósito da expiação. Talvez de cara, assim, não dê para reconhecer isso, porque a crença no sacrifício, ela ainda é muito forte. Mas se você parar para pensar um pouco, quantas vezes aí na semana, ou mesmo no próprio dia, em um dia, você não se sente crucificado? Se sentir crucificado, injustiçado, é uma tendência da humanidade. E este sentimento gera mais raiva, e mais ataque, e mais culpa. É por isso que o que Jesus ensinou na aula da crucificação, porque aquilo ali foi uma aula que ele nos deu, foi só amor. Era só este o tema daquela aula, amor, só amor. Foi demonstrar a sua santidade, independente dos ataques das outras pessoas. A salvação, a minha salvação, ou seja, eu viver o céu aqui e agora, não pode estar no sacrifício, porque sacrifício é decorrente da culpa e do medo. E com isso eu repito, a salvação não está no sacrifício do inocente, mas está na inocência. Depois, se tu puder, tira um tempo e pensa nisso, sabe? Olha para o mundo e vê o que está acontecendo. Você acha que o mundo se uniu a Deus? Que se voltou para Deus? Que a humanidade voltou para casa? É claro que não. O que a gente vê é guerra, é ataque, é ódio, é sofrimento, é dor. Até hoje sentimos culpa por lutarmos contra a inocência. E essa culpa nos afasta de Deus, assim como fomenta tudo isso que estamos vendo até hoje no mundo. Culpa é o início da separação, assim como a expiação é o fim. Portanto, o Cordeiro que tira o pecado do mundo é no sentido de que o estado mental de inocência que Jesus demonstrou e que é possível a nós, é o estado onde a expiação fica evidente. De forma prática, a expiação seria o quê?
seria a correção da nossa mente. Mas deixa eu voltar na jornada do Filho de Deus rapidinho, que tu vai entender melhor. Deus criou o seu Filho, imagem e semelhança dele mesmo, isto é, de qualidade semelhante. O Filho carrega todos os atributos do Pai. E essa é a herança do Filho de Deus, ser como seu Pai. E isto dentro da Semana Santa representa o Domingo de Ramos, o início da jornada. Mas aí, o Filho, apesar de conter todos os atributos do Pai, apesar de carregar em seu nome toda a herança do Pai, acredita muito que é outra coisa. Que pode viver longe e separado do Pai, que pode pensar e criar separado do Pai. Ele agora tem essa ideia de separação, de que está afastado do Pai e que é um indivíduo independente e que faz tudo por conta própria. Isso representa a Sexta-feira Santa. Representa o nosso momento atual, o estado da humanidade. Mas o que este filho não lembra é que o Filho de Deus vem de Deus e que é parte de Deus, que sua mente está na mente de Deus e que mesmo que ele pense que é outra coisa, que mesmo que ele sinta essa culpa por estar longe do seu Pai, ele continua sendo quem é. Até porque, se o Pai é imutável, o Filho também é. Imutabilidade é só um dos seus atributos, é só um dos atributos contidos na herança. Agora, este filho esquecido, peregrino, precisa lembrar quem ele é. Lembrar que ele continua sendo quem Deus o criou. Esta mudança de ideia, essa virada de chave na mente dele, este redespertar, é a ressurreição, é a Páscoa, é o fim da jornada, é o Apocalipse. E agora sim, vamos para a prática. Quem é o Filho de Deus nessa história? Eu sou o Filho de Deus. Você é o Filho de Deus. Nós juntos somos o Filho de Deus, que empreendeu uma jornada de separação do Pai, que está tão longe, que nem se lembra mais quem é. Se você for ver hoje, a maior dúvida da humanidade é: o que eu sou? E por quê? Porque esqueceu-se quem se é. A humanidade se esqueceu de quem é. E todas as dúvidas e incertezas que a gente tem decorrem dessa grande dúvida sobre o que somos. Todas as questões, todos os conflitos decorrem dessa ignorância, dessa inconsciência. Qualquer pessoa que pergunte o que eu sou é porque não se lembra de quem ela é. E não saber quem é estar crucificado. É por causa dessa incerteza que vem o auto-engano. E não é um auto-engano, eu me auto-enganei. Não, é o auto-engano. É tão grande que esconde completamente a beleza, a glória e a magnitude de quem se é. O auto-engano é tão grande, é tão profundo, é tão inconsciente, que nos fez esquecer completamente quem somos e que somos o Filho de Deus. Não saber quem é, estar neste estado de esquecimento, é declarar morte, é acreditar que está morto, porque viver é ser. Mas como eu posso ser se eu nem sei quem sou? E se eu não sei quem sou, como posso viver? Viver é ser quem se é.
E se eu não estou sendo quem sou, eu estou morto, eu estou crucificado. Gente, a única coisa que qualquer coisa viva pode saber com toda a certeza é quem ela é. E se não sabe, já morreu. E sabe o que acontece? A dúvida abre caminho para as ilusões. Essa dúvida sobre quem somos é o que dá realidade para muitas ideias falsas. Essa dúvida dá realidade para muitas ilusões ao custo da nossa realidade ficar crucificada. Cada ilusão que o Filho de Deus acredita e dá realidade é ele jogando tudo o que é, toda a sua herança, todos os atributos que herdou do Pai, lá na cruz. E por incrível que pareça, isso é o que a maioria das pessoas pensam que Jesus fez. Pensam que essa foi a mensagem da cruz. Pensam que ele, como Filho de Deus, morreu para que eu, a Bruna, a ilusão, o auto-engano, pudesse viver. E isso é dizer que o Filho de Deus morreu para que o ego pudesse viver. Meu Deus! Dizer que o Filho de Deus morreu é dizer que Deus está morto. Isso não foi o que Jesus fez. A lição de Jesus foi completamente oposta a essa. Mas nós entendemos assim porque é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos matando o Filho de Deus todos os dias para dar realidade às ilusões, para dar realidade às ideias egóicas de Bruna. Eu não sei se você consegue compreender a profundidade disso, mas valorizar a cruz é dar poder às ilusões, é dar poder ao ego, é dar vida ao que não existe. É dar vida ao ego ao custo de matar o meu próprio pai. É declarar que tu é este serzinho pequeno e separado e se sentir realmente muito culpado mesmo porque matou o Filho de Deus. Aceitar o auto-engano é matar o Filho de Deus. Bruna, eu não estou entendendo nada. Olha só, se eu pedir para você pegar um papel aí, uma caneta e começar a escrever os teus atributos, como você se vê e se enxerga, vai ter lá características positivas e negativas. Vai ter lá características desejáveis e indesejáveis. Vai ter as grandiosas e também as degradantes. Isto é como você se vê. E isso é o auto-engano. Os teus atributos reais, eles são os mesmos do teu pai. Se Deus te criou, se você é parte da filiação de Deus, e você é parte de Deus. A tua mente é parte da mente de Deus. Quando você pensa, você está pensando com a mente de Deus. Pode ser o pensamento mais absurdo do mundo. Ainda assim, você pensa com Deus, porque você não pode ser separado dele. E este é o nosso engano. Acreditar que porque pensamos diferente, estamos separados e por isso somos pecadores, dignos de sacrifício e condenação. Mas a questão é que Deus não muda, não morre e não erra. A nossa mente, sendo parte da mente de Deus, tem que ser impecável, íntegra, tem que ser santa como Deus é. E foi isso tudo que Jesus com tanto amor demonstrou para nós. O Cordeiro tira o pecado do mundo. Mas não como a gente entendeu. É no sentido de que o reconhecimento da minha santidade, da parte da minha mente que contém o próprio Deus, da parte da minha mente que é santa, da parte da minha mente que guarda os pensamentos de Deus, acaba
com a culpa, acaba com o medo e, principalmente, acaba com a minha ilusão. Expiação é ver o mundo através da tua própria santidade. A tua santidade te salva de toda a culpa. Reconhecer a tua santidade é reconhecer a tua salvação. Olha só, eu sei que você vai ter que escutar talvez este áudio várias vezes. Eu sei que é difícil de acreditar, até porque isso que eu estou falando significa que nada fora de ti pode te salvar. Mas isso é muito bom, porque também significa que nada fora de ti pode te perturbar. Reconhecer que a culpa está na tua mente é reconhecer que a salvação também está ali. Porque Deus não falha. Ele não poderia ter dado uma solução onde o problema não está. Bruna, mas e a cruz? Lá na cruz, Jesus demonstrou a santidade que ele era e o amor que ele era. Jesus demonstrou a verdade sobre a filiação de Deus, sobre a criação de Deus. Nós aprendemos que Jesus, o inocente, morreu na cruz por nossos pecados. Mas o que Jesus provou para nós lá é que o Filho de Deus é imune ao ataque e à agressão. Cruz, toda aquela cena lá que é apavorante, foi para mostrar a intensidade do ataque que fizeram a ele. E que se ele venceu um grau tão alto de agressão, para nós hoje ficou muito fácil. Ficou muito fácil de vencer o mal dos outros, a agressão dos outros também. Não vai ser alguém no trânsito, não vai ser alguém com uma ideia diferente da minha que vai fazer eu revidar. Ele mostrou que a raiva nunca se justifica, nem mesmo diante de um ato extremo feito a alguém, como o cenário da cruz. Ele mostrou ali a outra face, que é o outro jeito de viver, baseado na inocência, na santidade, que não agride, que não ataca, que não revida. Jesus representou na cruz a postura de uma consciência crística, de Cristo. Se colocou de uma forma sem defesas, inocente mesmo, entendendo que tudo o que eles estavam ali fazendo não tinha realidade, era só ilusão. Ele disse: Pai, eles não sabem o que fazem. E Jesus ele só pôde fazer isso porque ele não se sentia ameaçado. E isso por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele não tinha dúvida de quem ele era. E por isso ele demonstrou plena compreensão diante do medo das pessoas pelo que ele significava. Ele demonstrou que compreendia e que não culpava ninguém pelo medo que elas sentiam da mensagem que ele estava trazendo, já que essa mensagem mudaria tudo na vida delas. Elas se sentiam ameaçadas por ele naquilo que elas queriam manter na vida delas. E por se sentirem ameaçadas, elas o atacaram por medo. É o medo que gera o ataque. E foi o medo delas que pediu o sacrifício dele. Uma pessoa com medo pode ser capaz de qualquer coisa, de qualquer perversidade, de qualquer maldade. E foi isso o que fizeram com Jesus. Jesus foi a pessoa que viveu aqui com a mente completamente unida a Deus. A pessoa que não acreditou na voz da separação, a pessoa que não aceitou a ideia de divisão, que entendeu perfeitamente que ele e Deus eram um, que manteve esse contato pleno com Deus. E ele só demonstrou a verdade sobre todos nós. E então, o que seria a expiação? Eu já falei um pouco, né? Mas a expiação é nada mais e nada menos do que nós entendermos
que não há separação entre eu e Deus, que a minha mente está na dele e que a dele está na minha, que somos um. E que a única diferença entre eu e ele é que ele me criou e eu não criei ele. Jesus começou esse trabalho de expiação e ele vai até o final com isso, até que todos os filhos, eu, você, todo mundo, reconheçam que são um com o Pai. Expiação é voltar ao estado original, é o Apocalipse, é a Páscoa, é corrigir a mente, é recusar o erro, é desfazer a ilusão. Por isso que Jesus está a cargo desse trabalho, porque ele sendo a verdade, como ele disse, a verdade cancela o erro, não é? Quem corrige uma mentira? A verdade. Quem acaba com uma ilusão? A verdade. A expiação foi e é o propósito de Jesus. A expiação é a expressão máxima do amor de Jesus, porque ele via além das ideias que aquelas pessoas tinham. Ele enxergava o que todos tinham de igual, que é a santidade, que é a parte de Deus que está em todos nós. Quando eu aceito a expiação e me vejo como eu sou, como Deus me criou, isso me une a Deus. Eu também consigo ver todos como eles são. Eu vejo todos além do ego. E isso me une a todos os meus irmãos. No ego, isso é impossível, né? Por exemplo, aqui em casa, eu e o Davi, nós nos damos super bem. As nossas ideias batem bastante. Por isso a gente se casou, né? Mas ainda assim tem coisas que dá conflito, que dá um estresse, que dá uma briguinha. Ou seja, nunca vai ser o suficiente para integrar totalmente. Mas para além disso, tem a verdade. Tem essa parte que todos nós carregamos de Deus. Tem essa consciência crística e nela podemos nos unir e sermos um. Sabe, vale entender isso, vale pensar e refletir sobre isso, porque na medida que eu aceito a expiação para mim, eu vou aceitando por todos. Porque nessa unidade eu me vejo como sou, eu vejo o outro como ele é e eu lembro ele quem ele é. Então, quanto mais eu aceito a expiação para mim, mais eu vou encurtando essa nossa jornada de peregrinação. E além do mais, a gente passa a ajudar Jesus nesse trabalho, nesse ministério da expiação. Mas enfim, como esse episódio está ficando muito grande, eu vou ter que encerrar. Mas aproveita que hoje é um dia simbólico de Páscoa e faz ela realmente começar em ti. Se permita reconhecer a tua santidade, já que ela habita em ti, já que ela está aí, disponível agora. É só uma questão da tua boa vontade para buscá-la. É só uma questão de fazer uma oração. Espírito Santo, eu quero reconhecer a minha santidade. Me ajuda. Eu sei que o que eu falei hoje pode ser difícil de compreender, de acreditar, mas o que eu te proponho é que não acredite, tu não precisa acreditar, mas queira uma experiência com Deus para saber se é verdade. Pede a Ele para conhecer, para reconhecer, para se lembrar da tua santidade. Eu te garanto, essa é uma experiência incrível. Você vai ter uma experiência incrível. Quando você vê a santidade em si, você vê um mundo santo. O mundo é liberado, os teus irmãos são liberados, e você entra num estado de prontidão para não ver o pecado, para não ver o erro, para não ver a culpa. Você não foca onde não tem amor. E você só experimenta a partir disso a felicidade e a liberdade. Isso é ressurreição. Isso é Páscoa.
E hoje eu fico por aqui, muito agradecida pela tua companhia. Esse tema foi muito legal, é muito maravilhoso mesmo esse tema. E eu te desejo então uma semana muito abençoada, uma semana com a linda experiência da tua santidade. Busque isso realmente durante toda a semana e não só hoje.